A esquerda tomou o poder e está colocando em prática a tal democracia relativa que Lula tanto fala. Eu quero que vocês observem aqui neste vídeo o que disse o Lula naquele episódio lá do Alexandre de Moraes e o seu filhinho lá no aeroporto de Roma, que até agora essas imagens não apareceram e parece que está caindo no esquecimento, né? Naquela época lá houve busca e apreensão na casa daquela família, né? Foi levado os celulares, foram levados os computadores e até agora nada das imagens que comprovem que o filho do Alexandre de Moraes tenha sido agredido no aeroporto de Roma. Mas olha o que disse aqui o Lula em relação àquele episódio. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. Então, essa gente que renasceu no neofascismo, colocado em prática no Brasil, tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Vocês veem que ele disse que o homem que foi acusado de agredir o filho do Alexandre de Moraes era um animal selvagem. Não era gente, né? O Lula está desumanizando essas pessoas. E ele diz que essas pessoas que renasceram do neofascismo que foi colocado em prática no Brasil têm que ser punidos severamente para que as pessoas voltem a ser civilizadas. O Lula falando em que as pessoas voltem a ser civilizadas. O Lula. Quem não conhece o passado do Lula, que o compre, né? E agora, eu estava olhando algumas notícias aqui e dei de cara com essa notícia aqui na Folha de São Paulo. Aliás, é uma opinião de um camarada aqui chamado Celso Rocha de Barros. Celso Rocha de Barros. Ele diz o seguinte: Jair criou um SNI clandestino contra Lira e ministros do STF. Ele está acusando aqui o presidente Bolsonaro de ter comandado, então, criado um esquema dentro da ABIN que espionava ali o Lira e os ministros do STF, apesar de nunca essas pessoas terem sido perseguidas por ninguém durante o governo Bolsonaro. O que a gente está vendo é perseguição agora, durante esse desgoverno desse condenado. E aí ele continua aqui. Olha só o que ele pergunta aqui. Faz sentido Congresso continuar tratando bolsonaristas como participantes legítimos do jogo político? O que o Celso Rocha de Barros quer dizer com essa pergunta que ele fez aqui? Vai na mesma linha do que disse o Lula ali, chamando aquele homem de animal selvagem, sem nenhuma prova de que ele tenha cometido qualquer crime. Faz sentido o Congresso continuar tratando bolsonaristas, que todo mundo que não votou no Lula é bolsonarista. Metade do Brasil hoje é bolsonarista. Eu acho que hoje é mais, né? Porque tem muita gente que acordou depois das eleições. Muitos que ficaram em cima do muro, muitos até que fizeram o L aí, estão acordando e estão vendo o que esse cara está fazendo. E aí ele pergunta se faz sentido o Congresso continuar tratando bolsonarista como participantes legítimos do jogo político. Ou seja, tem que extirpar essas pessoas. Tem que tirar essas pessoas. Não podem ser candidatos. As pessoas que são de direita não podem ser candidatos. Se não pode ser participantes legítimos do jogo político, eles não podem ser candidatos. Simples assim. Então fica só a esquerda no poder. E quando nós falávamos que Lula era amigo de Maduro, que era amigo do cara lá da Nicarágua, do Ortega, que era chegado do pessoal lá de Cuba, de todas essas ditaduras por aí, durante o processo eleitoral a gente falava isso, fomos proibidos de falar. Fomos proibidos. Porque o Lula, não, ele não é amigo do Maduro, não é amigo do Ortega, do Daniel Ortega. E o Lula, essa turma da extrema esquerda, com essa tal democracia relativa, está querendo fazer exatamente como é nessas ditaduras. Exatamente. Nós vimos agora, lá na Venezuela, que a Maria Corina, né, que é a principal opositora do Maduro, ela ficou 15 anos já tornada 15 anos inelegível. Coincidentemente,
como aqui no Brasil, Bolsonaro também está inelegível, que é o principal opositor desse regime que está no poder. E aí alguém ainda tem a pachorra de vir falar que nós ainda estamos vivendo numa democracia. E eu fiz questão de pesquisar aqui no Wikipedia quem é o tal Celso Rocha de Barros. Aí aqui diz o seguinte: Celso Fernando Rocha de Barros, nascido em 3 de fevereiro de 73, é um cientista político e doutor em sociologia pela Universidade de Oxford. É colunista da Folha de São Paulo. Em 2022, lançou o livro PT, uma História, em que analisa a criação e trajetória do Partido dos Trabalhadores, que eu chamo de Partido dos Trambiqueiros, defendendo uma aproximação de Lula com o centro político no contexto das eleições de 2022 e do terceiro governo Lula. Aí vem a biografia do Celso Rocha de Barros. Celso é formado em ciência política pela Universidade da Unicamp e possui doutorado em sociologia pela Universidade de Oxford. Desde 2007 é analista do Banco Central do Brasil. Foi autor do blog Na Prática, a Teoria é Outra, por muitos anos, ganhando destaque no debate público. Foi militante do Partido dos Trabalhadores do final da década de 80 ao final da década de 90, rompendo com a vida partidária para seguir uma carreira acadêmica. Ainda se considera simpatizante do PT e se autodenomina um palocista, em alusão ao ministro da Fazenda Antônio Palocci, que se destacou por implementar uma política econômica ortodoxa no primeiro governo Lula. O Wikipedia só não cita aqui os escândalos em que o Antônio Palocci se meteu, né? Porque o Antônio Palocci é conhecido por ter sido preso, por ter delatado todo o esquema de corrupção do PT e de ter devolvido cerca de 100 milhões de reais aos cofres públicos. E o cara se autodenomina um palocista, porque ele é fã do Antônio Palocci. Mas ele quer que as pessoas de direita não tenham mais o direito de fazer parte da vida política do país. Ele quer que essas pessoas sejam extirpadas, como diz o Lula naquele vídeo. Essa é a democracia relativa que essa turma está querendo impor aqui no nosso país. E outra coisa também que a gente observa aqui é o aparelhamento das instituições. Você vê que o PT tomou, inclusive, a educação brasileira e hoje não saem mais formados jornalistas, sai um bando de militantes. Nós vimos aí, eu até fiz um vídeo mais cedo, falando sobre aquela chacota que a Globo News fez ali, rindo do Ramagem. Aquilo ali não é jornalismo. E esse cara aqui também não pode ser considerado como jornalista. Ele é um militante que está usando o espaço de um jornal para falar ali sobre a opinião de um militante político. Onde ele acha que as pessoas que são de outro espectro político, o pessoal da direita, não têm direito de participar da vida política do país. Porque isso é tudo em defesa da democracia. Essa turma vive arrotando a palavra democracia como se eles fossem os donos, ou, aliás, como eles fossem a própria democracia. Essa turma que saqueou o país durante anos vem agora com essa baboseira. Então, pessoal, é isso. Eu peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe aí o seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.